reconhecimento de união estável, processo de inventário, questionamento, princípio do contraditório. Recebi a seguinte pergunta aqui, o seguinte comentário. Se o juiz perguntar no inventário se todos os herdeiros concordam com o ingresso do companheiro, que ainda não foi reconhecido pelo INSS, guarde bem esse trecho, falaremos sobre isso, que ainda não foi reconhecido pelo INSS como companheiro, é possível negar e apresentar provas documentais que podem invalidar aquele futuro reconhecimento do companheiro? Olha só, é aí que muitas pessoas se perdem. É exatamente neste momento que muitas pessoas deixam de receber uma pensão por morte. Olho grande só serve para criar remela. Onde é que as pessoas têm dificuldade? Onde é que as pessoas costumam encontrar maior dificuldade para o reconhecimento da união estável? Quando a família do morto, estou falando de que vai pedir pensão para morte, quando a família do segurado falecido apresenta oposição. Quando a pessoa falece e tem uma relação que não está documentada, e não tem filhos menores, por exemplo, e não tem outros dependentes para receber a pensão para morte, aí vai o namorado, namorada, ou aquela pessoa que tem uma relação e pretende demonstrar haver uma união estável e pede o benefício de pensão para morte. Normalmente, nestas circunstâncias em que o falecido não tem outras pessoas a disputar, a dividir a pensão para morte, a discussão é travada apenas entre quem pleiteia a pensão por morte e o INSS. E aí a produção de provas é unilateral. A produção de provas é produzida pelo requerente da pensão por morte. E o INSS não tem contato com aquela relação. O INSS não frequentava a casa do falecido. O INSS não conhecia a intimidade do falecido. E aí existe uma razoável chance de sucesso. Só que então aquela mesma pessoa que está pleiteando a pensão por morte junto ao INSS aproveita e também pleiteia direitos sucessórios. E aí a discussão é mais complexa, porque quando aquela pessoa que não se sabe ao certo se é companheiro, se é namorado, o que era, enfrenta a família do falecido em uma discussão dessas, ela se depara com a produção de provas, de testemunhos e de relatos e tudo mais, que muitas vezes inviabiliza o reconhecimento da união estável. E aí, além de não levar os direitos sucessórios, além de não levar aquele pedaço da herança, o suposto companheiro, a suposta companheira, ainda perde a pensão por morte. Quando acontece isso, o INSS ganha um aliado, que é a família do falecido. A resposta: se o juiz perguntar no inventário se todos os herdeiros concordam com o ingresso do companheiro, que ainda não foi reconhecido, é possível negar e apresentar provas documentais? Sim, é possível e é comum. E muitas vezes um único herdeiro, um único membro daquela família traz provas e traz documentos e traz relatos que sozinho inviabiliza o reconhecimento daquela união estável. E sozinho aquele herdeiro traz essa produção de provas e não derruba apenas a pretensão sucessória, derruba a pretensão sucessória e também a pretensão previdenciária. Ah, mas talvez o INSS não fique sabendo, eu posso ir lá pedir a pensão por morte e junto ao INSS discuto com o INSS e também discuto com a família naquela ação paralela lá. Qualquer um pode pegar o telefone, discar 135 e fazer uma denúncia. 2. Os familiares do morto, os familiares do falecido, têm interesse de obter um aliado que é o INSS. O INSS e a família do falecido passam a ter interesses em comuns. E aí qualquer familiar vai lá e pode fazer uma denúncia para o INSS. 3. Digamos que não aconteça nada disso. E aí o suposto companheiro ou companheira obtém tal reconhecimento junto à vara previdenciária ou junto ao INSS na fase administrativa, mas o juiz da vara de família nega este reconhecimento
da vara de sucessões, desculpa, nega este reconhecimento da união estável, e aí o segurado, o dependente do segurado, fica entre a cruz e a espada. O que fazer? Seguir junto ao INSS aquela discussão, sem avisar o que aconteceu lá na vara de sucessões? Ou avisar e correr o risco de uma futura ação judicial posterior alegando fraude previdenciária, em que o INSS pede de volta o que pagou a mais, e todas as consequências disso. Quando a situação é meio nebulosa, quando não há muita certeza desta união estável, talvez seja mais vantajoso discutir a pensão por morte junto ao INSS e não discutir, não reivindicar a parte da herança. É óbvio que esta avaliação deve ser feita caso a caso, é evidente, mas muitas vezes, ao perder uma discussão na vara de sucessões, aquele pedido na vara previdenciária que tinha tudo para ter um resultado positivo acaba também tendo um resultado negativo. Pessoal, não estou dando consultas. Estou usando perguntas como pano de fundo para reflexões. Qual a sua opinião sobre este tema? Um grande abraço e até o próximo vídeo.